Olá, seja bem-vindo. Que bom você aqui de novo. Hoje nós vamos falar a respeito da lição 6, salvação. O que é isto? Eu preciso de salvação? Muitos podem se perguntar e você também. Imagine uma situação. Imagine que você tivesse um amigo lá nas Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001, quando aconteceu aquele fatídico ataque contra ali aqueles prédios onde milhares de pessoas estavam ali naquele momento. E você tinha um amigo e você teria a condição, agora sabendo do que iria acontecer, de ligar para o passado e avisá-lo para que saísse daquele prédio devido ao que iria acontecer. Qual seria a reação dele? Talvez ele acreditaria em você e sairia do prédio avisando outras pessoas. E talvez as pessoas que ele avisasse, outras poderiam crer nele e também sair do prédio. Ou talvez ele poderia simplesmente não acreditar e falar que você estava maluco, doido, e ficar naquele prédio. E o atentado acontecer, e então ele morrer com todos aqueles que não deram ouvidos ao seu alerta. Quando falamos de salvação, normalmente nós achamos que nós não precisamos. Mas o fato é que na última hora, no momento do aperto, todos correm atrás da salvação. Mas pode ser tarde. E é sobre esse tema que eu vou estar estudando com você hoje. Sobre salvação. Jesus falou sobre salvação. Jesus veio ao mundo para a tua salvação. E como esse exemplo que eu falei agora há pouco, é como se o Evangelho fosse essa carta escrita para nós a respeito de uma grande tragédia que ocorrerá no futuro. Tragédia a qual é chamada o juízo divino, ou o juízo do fim do mundo, a qual a grande maioria da humanidade será condenada pelo Criador. Condenada por ser pecador, condenada por desprezar o Criador, por não dar ouvidos a Ele, dar as costas a Ele. Ainda que Ele mesmo tenha mandado o próprio Filho, com amor a nós, para nos livrar da condenação justa, ainda assim muitos não ouvem e serão condenados. O Evangelho é essa carta, escrita para mim e para você, para nos livrar do juízo divino, da condenação divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus explicou com muita clareza que ele foi enviado ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. Isso como expressão do amor do Pai. Deus, o Pai, nos amou de tal maneira, de tal forma, que ele enviou o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho Jesus, para vir até nós, para nos trazer a salvação, nos resgatar de um mundo condenado. Interessante também observar nessas palavras de Jesus, que fala que o mundo, ele já está condenado. Jesus não veio para condenar aquilo que já estava condenado. Pelo contrário, ele veio para salvar aquele que já estava condenado. Um exemplo disso, para que você possa entender, imagina lá em países como Estados Unidos, que tem a pena de morte, alguns estados lá. E a pessoa, então, ela já passou pelo juiz, ela já foi sentenciada à morte. E agora ela espera no corredor da morte, até que a sentença seja cumprida. E ela aguarda no corredor da morte.
Assim é a situação do ser humano. Nós aguardamos no corredor da morte. Não há o que fazer. A sentença já foi dada. Tanto é que a salvação é para intervir nessa sentença de morte. Nós aprendemos já anteriormente que o pecado veio por meio de Adão, por meio do primeiro homem. E nós vamos ver que por causa do pecado veio a morte, que é uma evidência do juízo de Deus. Mas a Bíblia fala ainda de uma segunda morte, pior do que a primeira. E a Bíblia também fala da salvação, da vida eterna, da vida que nós obtemos em Cristo. E é por isso que Jesus veio, para ser o nosso Salvador. Quem crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus ainda completa que ele foi enviado ao mundo e aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, a sentença, como eu acabei de dizer agora há pouco, ela já foi dada, a sentença de morte. E isso é fácil de entender, porque todos morrem, seja uma pessoa rica ou pobre, seja qual for a raça dela, status social, homem ou mulher, criança ou velho, tanto faz. Todos estamos sujeitos à morte, que é a penalidade do pecado. Porém, a Bíblia também nos fala sobre a ressurreição e a vida. E Cristo traz a ressurreição. E por isso que crer em Cristo é o caminho para a salvação. Como diz claramente o texto, aquele que não crê em Jesus já está condenado, porque não crê no Filho unigênito do Pai. O Pai enviou seu próprio Filho para trazer a verdade, as boas novas da salvação. E muitas pessoas simplesmente desprezam receber essas boas notícias e crer no Senhor Jesus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, explica que assim como o pecado veio por um só homem, e através, do pecado de Adão veio a morte a todos, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos somos pecadores. Então, essa é a triste notícia para nós, seres humanos, que a sentença a respeito da nossa vida já foi dada. E a sentença é de morte, de condenação por causa do pecado. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus, ele esclarece que a nossa salvação, ela está atrelada à nossa crença em Jesus. Ele veio como luz ao mundo. Quando nós amamos a luz de Cristo, a luz de Deus, a verdade do Evangelho, nós nos aproximamos de Jesus. Mas quando nós não cremos, a nossa atitude é afastar da luz, porque a luz aponta os nossos erros, os nossos pecados. E a pessoa que não crê em Jesus não quer ver os seus erros apontados, não quer ver a verdade revelando a realidade do seu ser. A pessoa quer fugir disso e viver uma vida acomodada no erro. Porém, não é sábio essa atitude. A
palavra nos afirma claramente que aquele que se aproxima da luz continua na luz, mas aquele que rejeita a luz se afasta da luz. Se afasta de Jesus para que não seja reprovado, não seja questionado, não seja repreendido. Eu espero que você não tenha essa atitude de afastar de Cristo. Pelo contrário, você tem uma atitude de se aproximar do Senhor Jesus. Ele é a luz. Ele traz a verdade que vem dos céus. Eu e você precisamos do Senhor Jesus. E a palavra fala que é Ele que pode, é Ele que tem o poder de nos salvar. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus diz que quem crê nele já tem a vida eterna. Porém, aquele que se mantém rebelde não crê nele, sobre si permanece a ira de Deus. Terrível coisa. Então, a forma que nós temos de sermos alcançados pela salvação de Cristo é crer no Senhor. É acreditar, é confiar no Senhor. O que é confiar? Ouvir a sua palavra, né, e acolher com fé, com confiança. Descansar no que Jesus está ensinando, no que o Evangelho nos ensina. E o Evangelho nos ensina que Jesus veio para ser o nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Mas aquele que não crê dessa forma será condenado porque já está condenado. A salvação é como aquela história de alguém se afogando. A pessoa por si só, quando está se afogando, ela não tem condições de salvar-se a si mesma, nem de se ajudar na salvação. Ela precisa apenas descansar nos braços daquele que o salvará. Assim também Jesus. Nós não temos condições de nos salvarmos e de fazer nada para ajudar Jesus. Agora a nossa parte é descansar nos braços de Jesus, permitir que Ele nos salva. E essa postura de passividade significa crer em Jesus, crer naquilo que Jesus está pregando e confiar. É isso que é crer no Senhor e ser salvo. Agora, chegando em mais um final de lição, concluímos nessa lição de hoje que a salvação ela é necessária a toda a humanidade, porque todos são pecadores. Nós já nascemos desobedientes a Deus, essa é a nossa natureza. Mas Cristo veio ao mundo para nos resgatar de uma vida longe de Deus, uma vida insubmissa a Deus, uma vida distante da comunhão com Deus. Jesus veio se oferecer como Senhor da nossa vida, ou seja, aquele que tem a capacidade de nos guiar conforme a palavra de Deus, de nos ensinar a viver conforme Deus agrada. E Jesus também é o nosso Salvador, porque Ele veio e morreu pelos nossos pecados. Ele morreu numa cruz para pagar o teu pecado e o meu pecado. O que nós nunca vamos poder fazer, nunca teremos condições de fazer, pagar o nosso pecado. A nossa dívida, ela é enorme. E não queira pagar o seu pecado, porque você não terá condições de suportar as aflições que Jesus suportou no teu lugar. Ele foi castigado para que você pudesse receber perdão. Ele foi castigado por causa da tua desobediência, para que você, voltando a Deus por causa de Jesus, você seja perdoado por Jesus, perdoado por Deus. E a ira divina, que está reservada ao juízo divino, ao juízo dos últimos dias,
já recaiu sobre Jesus, a respeito daqueles que creem nele. Essa é a salvação. Jesus morreu pelos nossos pecados. Por isso nós somos salvos. Uma vez penalizado, não há justiça divina que nos penalize pela segunda vez. Porque a primeira pena que Jesus sofreu em nosso lugar foi completa e definitiva. Então se alegre, ame o Senhor Jesus. Seja grato ao Senhor Jesus. Submeta ao Senhor Jesus em alegria e gratidão. Ele é Senhor e também Salvador de nossas vidas. Essa é a lição de hoje. Que possamos seguir adiante, sempre crendo em Jesus. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço que o Senhor nos abençoe e nos faça refletir sobre essa lição tão importante, que é a salvação. A Deus, éramos condenados ao inferno, mas o Senhor, por misericórdia, nos mandou o teu Filho Jesus para nos salvar, para morrer na cruz em nosso lugar, pagar o castigo dos nossos pecados. E não somente para isso, mas também para restaurar a nossa comunhão com o Senhor, para que possamos andar debaixo da tua graça, da tua misericórdia. Ó Deus, e sermos perdoados dos nossos pecados. Eu oro a Deus, pedindo que o Senhor abençoe esta pessoa que está fazendo o curso, que está ouvindo essas palavras nesse momento, e que ela possa crer de todo o coração no Senhor Jesus e receber no seu coração Jesus como Senhor da tua vida e confiar em Jesus como seu Salvador, aquele que morreu por ela e fez aquilo que ela não poderia fazer, que era pagar a dívida de pecado. Muito obrigado, Jesus, por ter pago a nossa dívida de pecado. Deus amado, eu rogo a tua misericórdia sobre nós, sobre mim e sobre esta pessoa que está também aqui neste curso. E eu faço essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido e minha querida. Espero você na próxima lição. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus,
E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu